Fala, bichos dessa minha natureza. Começamos mais um episódio do Bicho Gente Podcast. Hoje a gente vai falar sobre um tema sensível, mas muito importante. Cara, ninguém fala sobre isso e hoje a gente vai falar sobre luto quando se perde um pet. Só que o lado das crianças desse luto, o que as crianças passam quando elas perdem um pet, como que a gente pode fazer, em vez de ficar escondendo da criança que a coisa aconteceu, né? Como que a gente pode fazer para lidar com a situação, melhorar o entendimento da criança e tudo. E hoje a gente tem uma convidada muito especial que eu quero apresentar para vocês daqui a pouquinho. Eu sou Fernando Félix, adestrador comportamentalista, esse é o Bicho Gente Podcast e no time de hoje a gente tem aqui Bárbara Meira. Oi, gente, boa noite. Temos Irene Prestes. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. E a nossa convidada, Sandra de Almeida. Olá, tudo bom? Tudo bem, Sandra? Com vocês aqui. Obrigada pela presença, Sandra. Antes da gente começar, eu quero só agradecer os nossos patrocinadores, o Lado B Studios, a nossa parceira Tiwi, e a gente tá também no Spotify, se vocês quiserem ouvir no trânsito. Lembrando que agora... Isso, agora eu lembrei de falar. Então, no Spotify, e o link tá aqui na descrição, é só descer ali e acessar, se inscrever no nosso canal e receber todos os nossos novos episódios. Fechou? Hoje a gente vai falar sobre o trabalho da Sandra, que é de acolhimento a famílias enlutadas. Perdeu o pet. Tem muitas famílias que não conseguem lidar com essa situação, assim como tem muitas que não lidam com a situação da perda de uma pessoa especial. E hoje a gente vai aprofundar esse assunto. Fala aí, Sandra, qual que é a tua experiência dentro desse assunto que é enorme, deve ter muita história para contar, né? Muita história. Histórias bonitas, né? Não é só de tristeza, mas também é de sorrisos, né? De contar história, de relembrar. É muito importante saber disso, né? Que o trabalho não é só choro, né? Uhum. Mas são histórias belas que nascem e brotam nesses trabalhos, né? E que são essas histórias que propiciam um processo de elaboração. Exato. E de boas memórias, boas lembranças, exatamente, né? Então, aí como chegar a isso, né, Sandra? Como conquistar esse lugar na elaboração de um luto. Sim. Quando a gente fala de crianças, criança, né? É complicado porque nós adultos complicamos as coisas, né? Com certeza. Fala mais. Como é que tá isso? As crianças e os adultos. Então, as crianças vão bem, os adultos vão bem. A gente dificultam. Exatamente, né? Porque que a gente faz? A gente não fala sobre morte, né? A morte é um tabu, né? A morte está embaixo dos nossos tapetes. Né? Então, a morte acontece para todos, né? Ninguém está livre dela, mas ninguém fala sobre ela, né? Ninguém quer falar, né? Principalmente com criança, né? Isso, parece que principalmente com criança, né? Algo que tem que ficar, como você dizia, tem que ficar debaixo do tapete. Exatamente, debaixo do tapete. E é muito, muito complicado, porque quando chega a hora que acontece, como as pessoas ficam desesperadas para lidar com isso, né? E hoje em dia a gente sabe que os animais fazem parte da família. Né, eu trabalho com o conceito de família multiespécie. Né, então, esses animais fazem parte da família. Eles estão na cama com as crianças, estão no dia a dia, estão nas brincadeiras, estão crescendo com as crianças. Né? Então, isso é muito complicado. Então, eu acho que o primeiro passo é começar a conversar sobre isso. Né, e entender isso. Me perguntam, né, Sandra, você estuda a morte? Você não é triste? Você não é deprimida? Falei, não, muito pelo contrário, eu valorizo minha vida, porque eu sei que ela tem um fim, então eu tenho que viver intensamente a minha vida, né? Ela me mostrou o que é essencial na vida, as coisas simples são as mais significativas, né? Então, estudar a morte não vai fazer aquela senhor de foice aparecer no meu lado. Aquele mito, vamos desmistificar essa figura, né? Exatamente, vem me buscar porque eu tô falando dela, né? Então, começamos por aí. Eu acho assim, a gente conversar sobre isso, colocar na mesa mesmo esse assunto, né? É natural, né? O ciclo da vida é esse, né? Faz parte. Você sabe, Sandra, que quando a gente pegou os nossos 2 cachorros que a gente tem hoje, a Giovana me perguntou quanto tempo eles viviam. Daí, eu tenho 2 bulldogs franceses. Daí eu falei assim, eu acho que a estimativa é de 12, 13, 14 anos, 11... E daí, no aniversário de 2 anos, ela falou assim, mãe, quanto que é 11 menos 2? Aquilo me deu né? Começando a entender o que é isso. E daí eu falei pra ela, é 9 e tal. Ela falou, tem tempo. Então, assim, eu fiquei pensando, se é bom, se é ruim, né? Mas ela lidou não, porque a gente não perdeu os cachorros, mas eu lembro que quando eu peguei, a gente ficou um período de tempo que o meu esposo ficou bastante lutado da morte do último cachorro dele, né? E ele falava assim que não queria mais ter cachorro. Aí eu pensava, se ele não
tem, eu também não vou ter. E eu adoro cachorro, sou cachorreira. E eu falava assim, como assim? Eu falava, não, é triste mesmo. E ele falava muito da minha filha, porque a Gi, quando o Bud morreu, ela tinha 4 meses. Então, absolutamente zero memória, nada. Ela nem ficou sabendo. E dele eu pensei, porque eu não quero que ela passe por isso, tal. E eu falando assim, olha, são processos que ela vai brigar com amigos, vai se decepcionar com a gente, que é pai e mãe, vai terminar namoro. Então, assim, são coisas que são inerentes, né, à humanidade. O sofrimento faz parte da humanidade. Como a gente lida com isso, eu acho que é o X da questão. E daí ficamos, acho que uns 7 anos, a gente tinha 7 anos quando a gente pegou os cachorros. Então, assim, foi um bom período de tempo. E eu pensei, assim, talvez fosse uma época boa, porque se eles morrerem no tempo, né, de vida, assim, talvez ela já esteja um pouco melhor para entender. Mas eu acho que é nisso, de que a gente não quer que a criança, né, tenha essa perda, porque daí vai estar um pouquinho maiorzinho, mas voltando nisso que você acabou de mencionar, a gente não fala sobre isso, a gente não que tenha que preparar, né, porque olha, qualquer hora pode acontecer, não é isso, mas saber que vai acontecer e que o tempo que passou com a gente foi um tempo muito bom, né, porque eu falava isso para minha esposa, a gente não pode tirar anos de alegrias, né, de coisas boas que a gente vai viver também com eles, porque um dia a gente vai sofrer. Porque senão, assim, a gente não namora. Não faz uma porção de coisas na vida, né? A gente não vive, daí não vive. É. E na medida em que você tem clareza, né, uma percepção um pouco mais real do que é o ciclo da vida, né, que é exatamente o que a Sandra estava apontando, né, ao invés de você ficar muito mais triste, vivendo no sofrimento, você dá um outro valor à vida. Isso. Então, os momentos que você vai conviver, eles têm uma qualidade diferenciada, né? E acho que além de aceitar, para isso, entender que essa hora vai chegar, né? Sim. Que pode chegar. Né? Porque assim, às vezes a gente quer prolongar todo mundo também, né? Isso, acredito que às vezes gera sofrimento para a família e para o próprio animal, porque se o animal, a estimativa de vida é 12, você quer que viva 17, qual vai ser essa qualidade de vida de 5 anos extra que a gente a todo custo, né, quer colocar no... daí de que forma isso? É outra questão, hein, Sandra? Sim, como é que pensa isso? Né? Aproveitando o gancho que você falou, os animais são uma grande oportunidade para as crianças aprenderem sobre o ciclo natural da vida. Que interessante. Aprender sobre morte. Eles ensinam muita coisa para todos nós. Mas para as crianças, eles ensinam responsabilidade, saber alimentar, saber cuidar, né, saber limpar, principalmente também entender a morte. Né? E assim, eu acho, como veterinária também, eu acho que cabe a nós veterinários informar os tutores também que o tempo de vida é menor, explicar isso. Né? E você fez o certo, você explicou para suas filhas que o tempo de vida... filhas, né? É filha, é uma só, Giovana. Vale por 10, mas é uma só. Chamo de, mas vale por 10. Que o tempo de vida é mais curto. E explicar por quê. O metabolismo mais acelerado, aí a gente explica a biologia, né? Mas é importante nós também, como profissionais, eu sempre falo, porque às vezes eu faço palestras para profissionais da área da saúde e da medicina veterinária, e é importante a gente estar informando os tutores, porque são pessoas leigas, né? E daí elas esquecem que eles têm uma vida mais rápida, esquece o tempo, o significado disso, aproveitar disso, como cuidar para que o animal chegue numa vida sênior, que a gente fala, com qualidade de vida e bem-estar, né? E daí, se você esquece que ele envelhece, você não explica isso, você não faz um programa para cuidar dele melhor. Os cuidados que ele merece nessa idade também, né? Exatamente. E isso vai ensinar para uma criança, vai ensinar a juventude, a adolescência, a velhice e a morte. Né? Ele vai presenciar num animal durante o ciclo de vida dele todo esse período, né? De cuidados especiais. E a gente tem que entender que um animal é um filho para o resto da vida, um filho bebê para o resto da vida, porque a gente vai ter que alimentar, a gente vai ter que cuidar para o resto da vida. Né? Muitas vezes a gente vê descartes de animais idosos, né? O descarte porque não sabe lidar com isso. E isso também você não quer ensinar para sua filha, né? É um outro ensinamento. Como cuidar do idoso. Olha quanta coisa pode aproveitar disso. Entende? Outro mito, né? A questão do velho, né? O velho descartável, exatamente. Né? Então, a velhice faz parte desse ciclo da vida que aponta para o final. Né? Há algo aí que vai acabar, vai se modificar. Exatamente. Né? O preconceito contra os idosos, né? Também está presente. Está presente, né? Então, eu falo assim, a morte não é só a morte no sentido do corpo físico. São lutos que são acontecendo nessas etapas dos animais, né? De um cão jovem, que você chega em casa, ele vibra
quando você chega, e um cão idoso, que quando você chega, você tem que dizer, ai, Oi. Cheguei, olha só cheguei, aqui. tá mais... Entendeu? É um luto também, Sim. certo? Sim. É um luto pela aquela dinâmica. Que não acontece Pela mais, né? mudança Pela na posição no mudança. desenvolvimento, né? Exatamente. Vai ser diferente o filhote, Aham. né, do cão mais velho, assim como nós, né? As crianças, né? Do adulto, do adolescente. Sim, aquela criança que sai para passear com o seu cachorro, sabe? Brinca com aquele cachorro. Quando ele vai começar a envelhecer, ele vai querer dormir mais, ele tem dor nas articulações, né? Isso ensina para a criança também o respeito, o cuidado especial que tem que ter com aquele que foi folia por um tempo e depois virou um senhorzinho Aham. e que merece também amor, carinho e cuidado. Ser E eu cuidado acho que- adequadamente, né? As Exato. necessidades dele naquele tempo de Aham. vida, né? Naquele tempo Exato, de vida. exato. E eu acho que a gente, assim, trazer para a criança aquilo que ela consegue entender naquele momento, né? De acordo com a idade dela, com a realidade. Porque chega uma hora que a criança começa a tocar a realidade. Porque ela vai perguntar para o pai e para a mãe se um dia eles vão morrer. Porque até uma certa idade, os pais são eternos, né? Eu nunca vou morrer, eu sempre vou estar aqui. Mas ela começa a ter contato com a realidade, já sabe que as coisas podem acontecer, que uma hora pode Que ser as que os coisas pais, vivas né? morrem, né? Então, Acabam. Isso, né? daí você fala assim, eu vou, mas vai demorar muito. Nossa, eu sou Eu sou cascudo, quase eterno. Não, nossa, vai ter que me aturar muito. Então, assim, você vai dando de acordo. E lá em casa, geralmente, quem sai passear com os cachorros sou eu. Então, quando eu vou passear, a Giovana sempre fala assim pra eles, quem vai passear com a manhinha? E daí eles ficam todos atiçados, né? Que é uma coisa que eu tenho que trabalhar com a Giovana. Que daí eles ficam todos lá e ela adora. Ela acha essa cena deles agitado bonito. A gente sabe que não é, mas ela é criança, ela acha bonito. E daí, esses tempos atrás, eu tava assistindo Netflix, né? Com a Gi, lá dos Filhotes Selvagens e tal. E daí, o Kaiser, que tava com a gente, eu falei, esse daí, coitado, nossa, ia virar petisco na hora, né? Porque a gente tava vendo os mais fortes. Dela veio assim, mãe, quando ele morrer, a gente pode escrever assim na lápide dele, quem vai passear com a mãe? Aí eu falei, Olha só falei, que legal. Um processo de elaboração, né? eu falei, pode. Daí eu falei assim, ou a gente pode falar, quem foi passear dela? Ah, não, assim, é muito triste, mãe. Então, eu acho que veio saiu daquele brincar, talvez, quem vai passear com a manhinha? Quando acontecer, quando eu falei, quem foi passear, parece que já estava próximo dela. Não, assim, é muito triste, mãe. Daí eu falei, então, quem vai passear com a manhinha? Isso. Vamos deixar assim, porque daí eu vi isso, é de acordo com o que ela dá conta no momento. Isso, é. Né? Então, tá aqui, tá vivo, tá brincando, tá jovem ainda. vamos Engraçado, de mudar uma palavra na frase já mudou faz o um contexto sentido emocional inteiro da completamente. coisa. Isso. Aham. O efeito que teve. E o quanto isso vai fazer uma marca que é uma marca de boas lembranças, né? É uma marca positiva desse momento para ela, né? E que isso se inscreve, né? Simboliza, né, Sandra? Acho Fica que tá simbólico, simbolizando. né? Simbolizou uma coisa muito boa, né? Através do lúdico, né? Então, Isso. E acho que esses processos lúdicos com as crianças, né? Como que a gente pode pensar esses trabalhos lúdicos? Acho que antes, desculpa interromper, a gente tava naquele papo antes de começar o episódio, e daí a Sandra comentou sobre as coisas que as pessoas tentam fazer para livrar as crianças Do de sofrimento, enfrentar né? esse momento. Aham. Eu acho que seria importante falar disso antes de dizer como lidar, para Como que faça lidar. sentido Ok. o como lidar, né? Duas questões aí. então tá bom. A gente tava conversando sobre isso mesmo e muitas vezes me perguntam, né? Como que eu falo isso pro meu filho, né? Não tenho como, principalmente, né? A receita do bolo. Não tem um como, né? Como, porque ainda bem porque a gente é indivíduo, nós somos indivíduos únicos, né? E cada um vai lidar da sua forma. Mas muitas vezes eu vejo pais, eu vou dizer que foi pro sítio, né? Eu vou dizer que fugiu. Fugiu. Aham. Né? Então é muito complicado isso, né? Você sabe o sentimento que você está despertando dentro de uma cabecinha em ela ficar pensando que aquele cachorro que ela ama tanto fugiu? É uma troca de sofrimento, é uma né? Porque se troca, ela vai sofrer com a morte, ela também vai sofrer com a ausência de ter fugido, de não voltar Tá mais. acontecendo com ele, você né? não Onde tá ele tá protegendo. dormindo. Isso, Tá, é. queria né? muito mais fantasia, Isso. né? Uhum. Né? E tipo, vou doar, né? Será que a outra pessoa vai cuidar, vai dar comida do jeito que vai ter? Não vai ter mais eu, né? Uhum. Entende? Então é muito complicado isso, né? É uma saída que não é legal. Né, que você vai causar sofrimento de qualquer forma. A gente quer prevenir o sofrimento, mas faz parte da vida também ter esse sentimento de sofrimento. Porque a gente tem que se construir como sujeito a partir das coisas boas e das coisas ruins, né? Que é a partir dos momentos mais difíceis da vida que a gente consegue
evoluir, a gente consegue mudar, né? Então é preciso sim, e esconder é uma coisa muito complexa, né? Eu acho que é como falar, como abordar esse tema, como dizer, né? Mas nunca omitir, né? Não, Isso, é como fazer e não omitir, né? Não. Porque daí a criança também não passa pela experiência de sentir o luto. Sim. E aí, quando ela finalmente sentir o luto e souber o que é o luto na vida dela, ela vai ser pega de surpresa, Exato. né? E vai Acaba ser sofrendo muito mais. dolorido, né? Muito mais patológico, né? A gente dizer a verdade, né? A verdade tem um impacto muito menor do que a omissão ou a mentira, né? Então, aí como trabalhar com essa verdade, né? Sim, e tem como, né? Lá, por exemplo, no grupo que eu atendo ali na Clinivete, a gente tem um grupo de acolhimento à família multiespécie, né? Um grupo de luto. E sempre tem uma personagem muito fofa, né? Vocês já conheceram, né? Ela tem 10 anos, ela leva a foto dela com o Vergonha, né? Que é o nome do cachorro. O nome do cachorro era Vergonha. E ela trabalha muito bem a questão do luto. Ela fica no meio de adultos ali, né? Ela chora cada história, de cada um que ela escuta, porque ela se emociona. Mas ali ela está aprendendo muito, né? E ela conta toda vez a mesma história do Vergonha. A gente fica... É um dia enriquecedor quando ela está lá, né? Então, é muito legal. E através daquela foto, né? Eu falo que as imagens a gente pode usar no lúdico, né? Para trabalhar essas questões, né? Montar mural, montar vídeos, né? Pegar as fotos e montar vídeo. Fazer com que aquela criança trabalhe, né? Conte a sua história com aquele animal, né? Então, é muito importante, é muito interessante, né? A gente já fez filminho sobre o Vergonha, né? E já fizemos com outros pacientes, né? Mesmo adultos, né? A gente faz esse ciclo, né? E é diferente de ver a intensidade, por exemplo, você vai trabalhar com uma criança um cartaz, né? Fazer num momento, pegar as fotos quando ela está ali naquele momento mais difícil e depois repetir isso quando ela está no momento melhor. A gente daí já nasce flores no outro cartaz, já vem coisas mais coloridas, né? É bem perceptível isso, né? E ela contando a história na primeira vez e na segunda vez, na terceira, seja lá quantas vezes for necessário, fica muito, muito enriquecedor. E a gente vê a transformação daquela dor intensa em uma saudade. Isso. E o deixar falar também, né? Exato. Porque às vezes a gente que nem você falou, repete a história. E se o ouvinte não quer mais ouvir a mesma história e silencia essa criança, né? Ou já deu, né? Poxa, já tem lá 1 ano, 1 mês, 1 semana, eu não sei o tempo, e você fala que para você a criança já deveria estar melhor, deixe falar, né? Porque foi isso que você falou, teve evolução, né? Surgiu flores, surge a evolução da história através do falar. Então, o quanto isso é importante, deixar também que ela experiencie isso, né? Porque eu lembro quando eu estava lá e eu conheci essa menininha, porque ela era a única criança ali do grupo, né? Sim. E tinha muitos adultos, era só mulheres, eu acho que tinha naquele dia, não tinha nenhum homem. E acho que grande parte do time era todas veterinárias, então a gente acha que de repente dá conta, o quanto, né? Vamos rir, né, Sandra? Estão imunes, né? Estão imunes a isso. Toma uma aguinha aí, porque assim, o quanto o pessoal não tá preparado mesmo para isso, muitas vezes, né? Lida, mas quando a dor é tua, é próximo ali, você também sente. Toca o humano, né? A humanidade é tocada. Sai o profissional, entra o lado humano ali, mas eu fico imaginando o quanto para essa criança foi ver que os adultos também sofrem, né? Ela, como criança, está ali participando de um conjunto de coisas junto com o adulto, e que os adultos também têm essa dor, e é mútua, né? Não é só dela, que o outro também sente, e às vezes também está ali porque não está sabendo lidar, precisa de uma ajuda. Então, ela está compartilhando com os adultos aquilo também, né? E ela era esse compartilhar, quer dizer, isso não acontece só comigo, né? Isso não é algo que... Isso. Por que isso aconteceu comigo? Não é só comigo, né? Isso não é só comigo. Está compartilhado com todas as pessoas, né? Crianças, adultos, homens, mulheres, vão passar por esse processo de sofrimento frente à perda, né? De um pet. E lá no grupo, das coisas que aparecem é isso mesmo, né? Agora eu estou me sentindo acolhida mesmo, porque tem mais pessoas passando pela mesma coisa que eu. Porque é um luto proibido, né? Não reconhecido, né? O pessoal parece que não pode sofrer pelo pet. Aquelas coisas mais bestas, né? Compre outro cachorro.
Era só um cachorro. Era só um cachorro. Você Aham. tá chorando só por causa de um cachorro, né? Tem tanta gente morrendo lá e você tá chorando por causa de um cachorro. Só que não é só um cachorro. Aí que tem que entrar os conceitos, né? De família, de vínculos. Laços, Toda uma né? história Laços, a com um história de indivíduo, vida, né? né? Então, a discutir sobre a família, multiespécie, os laços também é algo que você trabalha daí no grupo? Trabalha sim, né? Porque eles se sentem envergonhados, né? No Uhum. grupo. Uhum. Porque eles não podem falar com pessoas que não entendem que aquele animal é um filho de 4 patas, que é um membro da família, né? Porque tem medo da crítica, né? Então, eles falam, doutora, muitas vezes nem dentro da minha família eu posso falar mais. Porque falam para mim, mudam de assunto, ou falam para mim, chega, né? Aquilo que você falou, chega de falar disso, né? Mas eles têm vontade de falar, eles têm vontade de chorar. Isso que eu falei, o luto é individual, não tem tempo, né? Não tem tempo para que esse luto, para mim, para você, para você, cada um vai ter seu tempo de luto, né? Então, Mas a ferramenta social é útil nessa hora, né? sim, muito. Ter um grupo que você tenha indivíduos, né? Que você se identifique Pares, nas né, que você histórias. tem ali, Isso, né? Talvez seja um apoio legal Sim, para sim. Faz uma Pra rede de segurar. apoio. E as histórias se repetem no grupo, né? As histórias ali são muito. Um vai mexendo com a história do outro, aí vai vendo, o olho vai regalando. coincidências, né? Aconteceu comigo também. Né? Que daí volta no que você falou, né, agora, Irene, que não é só comigo, né? Sim. A dor isso, é do outro isso. também, né? Aham. Então o outro também sofre. Isso A mesma minimiza, dor. né, esse sofrimento também, porque você não vira o exclusivo, né? É só você, né? Porque só comigo, isso é uma maldição, né? Isso é um castigo, né? Aí é algo A que pessoa tá... acaba descobrindo que em volta tem outros que acontecem, né? Isso, aham. E faz parte, isso. um Da caminho vida, natural. desse ciclo da vida, né? O Uhum. sentimento de culpa também aparece bastante. Isso, porque aparece sentimento de culpa. Exatamente. Né? A culpa legal. rodeia muito o grupo. É, lá nos veterinários eu via muito isso, né? Que elas falavam, como que eu não percebi que ele estava Doente, né? doente ou que ele já estava assim, ou estava assado? Porque dentro da casa você não é a veterinária do Não. cachorro, você Sim. é a tutora, Aham. é a mãe do sua pet mãe de do 4 pet, pets. né? Então, assim, você pode passar por isso também, né? Sim. Desapercebido isso, porque você não é a veterinária do seu cachorro. Agora, isso que você falou, daí, Sandra, como é que fica? Porque eu posso perder um pet ao longo de um tempo por velhice, Sim. né? Ou uma doença gradativa. Uhum. É diferente isso que acontece num determinado tempo daquela morte inesperada. Como... Eu acho assim que depende da relação e do vínculo, sabe? A morte inesperada, por exemplo, eu estou atendendo uma tutora que ela e o cachorro foram atropelados juntos, Isso, alguma coisa Né? assim. Aham. entende? E o cachorro morreu na frente dela, né? Ela isso. chegou no hospital com ele morto já no colo. Então é muito mais intenso, porque ela falava, daí ia trabalhar a questão, eu tinha tanto tempo com ele e foi tirado isso de mim, né? Porque dentro do condomínio dela, uma pessoa que estava no celular, que passou por cima dela e por do cima do cachorro. cachorro. E esse cachorro Nossa. tinha um vínculo muito terapêutico com ela, ajudou ela num momento muito difícil, né? Então, como, né, essa incredulidade, né, da perda é muito, muito, muito intensa, né? Então, ela está em atendimento, sim, mas vai e volta esse sentimento de culpa relacionada, eu podia ter tirado ali, né? Eu não percebi que o carro vinha vindo. Era um dia chuvoso, mesmo assim ela saiu com a cachorrinha para passear. E o que eu poderia ter feito de diferente para que não acontecesse? Será que eu podia sair de casa um pouco antes? Eu podia ter voltado um pouco antes, né? Então, essas situações atormentam a pessoa, né? Então, tem casos assim que são mais intensos, sim. Porque, assim, num processo de adoecimento, você está acompanhando, você sabe, né? Que a gente dá um diagnóstico, a gente vai trabalhar, a gente sempre quer qualidade de vida e bem-estar para o animal. Então, tanto que eu trabalho com os cuidados paliativos, né? Então, a gente sempre vai atendendo a esse animal para que ele tenha qualidade de vida e bem-estar, né? Mas você vai preparando também o emocional da pessoa, que vai chegar um ponto que não teremos mais o que fazer, né? Mas quando é muito súbito, né, arrebenta a pessoa mesmo, né? Então, tenho vários casos assim, em que é muito dolorido, muito intenso, né? Entra depressão muitas vezes, né? Daí mistura muito sentimento culpa, sentimento de incapacidade, né? De o que eu podia fazer para ser diferente.
isso passa, Aham, né? Também passa diferente. Passa diferente, né? Aham. Eu mesmo passei por uma situação que eu não estava esperando, eu perdi minha Martinha faz uns 2 meses, né? Também tô de luto, né? Tá. Não é porque eu sou veterinária e psicóloga que eu estou ilesa, não, estou triste. Tem dia que eu acordo, fico procurando a Marta, ela não está mais lá, né? Então, o sentimento de culpa apareceu para mim, né? Porque ela já estava senil, ela estava idosa, ela já estava começando a andar em círculo, ela tinha um tumor. Então, fui cuidando, qualidade de vida e bem-estar. E um dia ela foi comer e começou a vazar sangue aqui. Eu falei, mas o que é isso, né? O tumor que estourou, né? Aí eu falava assim, mas como é possível? Eu não vi isso, né? Fiquei me cobrando, sabe? Aí eu, desesperada, olhei para o meu marido, que é engenheiro. O que nós fazemos agora? Entendeu? Como fui perguntar para o engenheiro? Cadê a médica veterinária? Entende? E chegou a hora dela partir, né? E eu tinha que deixar ela partir, né? Porque ela não tinha mais condições, nem qualidade de vida, nem bem-estar, né? Então, eu falo, né? A gente não está ileso a esses sentimentos, a essas dúvidas, a essas culpas. E realmente, naquele momento, eu não tinha percebido, né? Mas eu já tinha. Eu falei, não tem como não perceber um tumor aqui acariciando o cachorro, nem nada. Aquilo veio muito inesperadamente, porque ela já estava muito comprometida, né? Mas, com certeza, me senti um lixo. Me senti a pior mãe de pet do mundo. É difícil. Sim. Sandra, se a gente for pensar assim nos tipos, porque cada indivíduo é um indivíduo, mas existem diferenças grosseiras entre comunicações que são completamente adequadas e completamente inadequadas, Sim. né? Em tudo na vida, né? Tudo, é. E como que a gente separa para saber, assim, como que eu lido melhor com a situação? Que tipo de abordagem eu faço com uma pessoa que está com essa sensação de luto? Às vezes por um pet, por uma pessoa, porque faliu uma empresa, porque terminou um relacionamento, porque perdeu alguma coisa, porque foi roubado, porque qualquer, né? Qualquer coisa que a pessoa perca e que traga essa sensação de luto, como que a gente pode pensar isso de um jeito assim, assim, os tipos de coisa que a gente trabalha na cabeça para ajudar a passar esse peso, essa Aí vou coisa. colocar uma pergunta junto na pergunta dele. Vai. Dependendo da idade dessa pessoa, Sandra. Se isso é um adulto ou se isso é uma criança. Boa, isso. Você fala dos sentimentos que são despertados internamente? Aquela sensação de luto que faz você não pensar em outra coisa que não seja aquilo e se entristecer com aquilo. Quais são, assim, os tipos de abordagem mais eficazes para aliviar e facilitar o processo de recuperação do luto? Eu acho que a escuta é muito importante, né? Dar um lugar, né? A escuta mesmo. Eu sempre falo lá no grupo, nada é condenado, né? Não pode ter críticas, nem julgamentos, nem preconceitos. Né? Uma vez apareceu no grupo alguém que era contra a eutanásia, a morte assistida, né? E tinha muitas pessoas, por sinal, que tinham passado por isso, que tiveram que decidir, e quanto é difícil decidir por isso. Né? Então, a abordagem foi parar o grupo, intervir e dizer, aqui não há momento para crítica, mas para acolhimento, né? Porque não podemos julgar. Né? Então, isso é importante. E saber escutar, né? Eu sempre falo que se você não sabe o que falar para uma pessoa assim, Não fala. né? O silêncio vale ouro. Vale ouro. Fique perto, né? Coloque a mão no ombro. Estou junto com você. Mas não fale besteira, né? Porque você pode machucar intensamente uma pessoa. Sim. Né? Você pode dizer para ela, compre um cachorro, não sei o quê... quantos que tem na rua para você pegar e não entende que a relação é única, o vínculo às vezes é único. diminuindo o valor do que a pessoa está sentindo, Exato, né? exato. Invalidando aquilo que ela está. Invalidando o momento que é tão importante. No grupo tem pessoas que viviam só ela e o animal, né? Só ela e o cachorro. Nossa. Né? E faz como? Né? E isso que eu falo, não é um luto só pela perda do animal, mas é um luto pela perda social. Porque aquela pessoa saía para passear com o seu cachorro, socializava com outras pessoas, né? A quebra da rotina que tem quebra da repentina, rotina, né? De um cuidador, né? Que a gente estava falando do cuidador. Tem uma pessoa que fala assim, eu não sei mais o que fazer com o meu tempo. Porque eu tinha um animal que eu tinha que medicar, ele era diabético. Eu tinha que medicar 2 vezes por dia, eu tinha que balancear a comida dele, eu tinha que cuidar dele naquele momento. E agora eu não tenho mais isso.
Eu faço o que com isso? Faço o que com o meu tempo, né? Como organiza a minha vida. Exatamente, como é? Tá um vazio. Né? Então, são vários contextos que você tem que saber escutar e trabalhar. Né? Então, eu trabalho mais na linha da psicanálise mesmo, né? Eu gosto muito. Então, ouvir, você se ouvir, né? Quando está falando, né? E acolher aquele... E ser ouvido de alguém, mas não no sentido de aconselhar. Entende? Que eu acho que a capacidade do ser humano é de poder descobrir dentro dele mesmo as ferramentas, né? Eu sou só um auxiliar para ele que descubra essas Para que ele se organize, né? Exatamente, porque se eu disser para você uma receita de como você parar a sua dor, não vai caber para ela, nem para ela, né? Então, não tem... Muitas vezes me perguntam, doutora, quanto tempo para eu ter outro animal? Não sei, né? Não sei. Não se coloca um animal para substituir porque você não está dando um amor verdadeiro para aquele animal. Né? Então, Está usando ele como objeto. Exatamente. Aconteceu um caso assim de uma pessoa que deu um animal para outra que estava chorando para ver se ela parava de chorar. Entendeu? Então aí, ó. Trouxe um presente para você. Tá. Aí essa pessoa chegou, estava em processo terapêutico e tinha 2 sentimentos de culpa. Porque ela tinha culpa que não conseguia dar amor, atenção para aquele animal, porque chegou e porque ela se sentia culpada por ter o outro no lugar daquele que morreu. Então era um conflito muito intenso. Mas você sabe, Sandra, você estava falando agora, até você citou a psicanálise. Eu estava numa palestra lá da faculdade, umas semanas atrás, e daí era uma psicanalista, né? Ela estava falando sobre o vazio. E ela falou assim, eu acho engraçado que falam que a gente é contra a neurociência, mas não é, a gente gosta muito, a gente ouve, a gente lê os estudos. E ela falou, eu vi um neurocientista explicando sobre o que acontece no teu organismo quando você se apaixona, aquele turbilhão de coisas, quando você tem o contato com a pessoa. Então, a ciência, a neurociência, ela consegue te explicar isso. Mas ainda não consegue explicar porque é com um e não é com o outro. Exato. Sabe? Porque daí isso é muito subjetivo, né? Por que eu me apaixono por uma pessoa e não me apaixono pelo outro, sendo que poderia acontecer a mesma coisa organicamente comigo, né? O contato com essa pessoa, o beijo com essa pessoa, enfim, a relação. Por que com um, né, essa explosão de sentimento, às vezes só num olhar ali que mexe com você, e você olha pro outro e tem nem tchum. E eu acho que na relação que a gente tem nessa família multiespécie é a mesma coisa. Às vezes você teve uma relação com um cachorro que foi de uma determinada maneira, forma, e talvez você sofreu um luto, porque o que eu ouço muito o pessoal falar é assim, depois que os meus se forem eu não quero mais. Porque, na verdade, não é que você não quer mais o cachorro, você não quer mais sofrer, passar por isso. Então, assim, eu sei que eu vou passar, então talvez esse seja o último sofrimento meu, eu não quero mais. E, de repente, tá lá. De volta. Sim. Com mais um, com mais 2. Porque, na verdade, não é que você não quer mais o cachorro, você não quer mais o sofrimento, tem que passar por isso. Imaginar que um dia vai chegar, né? Então, eu Você acho... não quer mais aquela história, né? Isso. Mas daí quando começa outra história... Isso. Né? Aí é bom. Terminou um namoro, Isso, nunca isso. mais Nunca vou mais até namorar você ninguém, olhar nunca mais alguém vou me e falar, apaixonar meu por Deus. ninguém. Nunca... Isso. Olho no olho, Pronto. deu a química, errou. Exatamente. Errou. E assim é com os animais Isso, também, a gente faz esse vínculo mesmo, né? E essa química com os animais, eu sempre falo, não é a gente que escolhe eles, eles que escolhem a gente. Você pode levar para casa um, né? Se tiver mais de um membro na família, ele vai gostar mais de um do que de outro. Eles também têm isso com a gente, né? Eles fazem esse laço. Os xodós. Xodós. E não é porque a gente quer, é porque eles escolhem a gente, né? E a gente permite. Também, né? A gente permite nessa relação que a gente seja um membro mais próximo da matilha ali. Faz parte, né? Com os cães, com certeza. Claro, né? claro. Então, e as crianças também, né? As crianças fazem esse vínculo, né? E assim, a criança também não tem que ser obrigada a ter um outro animal enquanto ela não quer. Né? A gente tem importante falar disso. É importante, né? Não impor, morreu e vou colocar o outro no lugar. Uma coisa que sempre me aparece em filme, assim, tipo, morreu o peixinho, eu vou lá, compro outro bem igual e coloco lá, né? Ou morreu o hamster, eu vou lá e comprar um bem igual e colocar. E não falei da morte com essa criança, né? Para que ela entenda que aquele peixinho se foi, né? E
se no futuro você quiser outro. Não, aí tá o erro, né? Vai substituindo por alguma coisa Isso. semelhante. A gente falou isso no episódio anterior, né? Eu tô lembrando das crianças, né? Isso, do Dudu, que daí ele diz, né, que é único, né? É um ser vivo e ele é único, né? Então, podem ter outros, mas aquele é um só, né? E não imponha para eles isso, né? Eu sempre falo, não imponha para ninguém. Porque ela sabe, né? Sabe? Tem um saber que a criança também sabe sobre isso, né? O olhar, a troca, né? E acho que tem algo que você fala que é importante, que diz da questão do vínculo, né? Então, se trata de trabalhar esse vínculo que se tem com esse animal que partiu, né? Então, como elaborar esse vínculo nos processos, Sim, né, de luto, né? A elaboração é individual. Eu vou falar individual pro resto da vida. Né? Mas a gente pode falar sobre isso, a gente pode dar um lugar para que se fale sobre isso, né? Para que essa criança aborde. Eu acho assim, a demanda também tem que ser dela. Né? Não é forçado, nada forçado com a criança, né? A imposição de coisas com a criança. Não, você pode levar ela para olhar outros animais, você pode levar ela para brincar com o animal da sua família, da outra pessoa da família, né? Fazer ela interagir também, num momento de luto, com outros animais que fazem parte da família ali. Então, por exemplo, minha mãe tem um cachorro, o meu morreu, mas eu tenho vontade de pôr a mão num cachorro, eu vou lá na casa da minha mãe. Isso não vai fazer com que eu esteja traindo o meu que se foi. Não vai estar substituindo. Mas esse momento lúdico dela interagir com outros animais que estejam próximos, isso é muito bom, né? Porque ela ajuda nesse processo de elaboração, né? Sim, ajuda. E de repente até usar habilidades da criança, né? Sim. Tipo, a criança ficou triste porque ela perdeu um cachorro que ela brincava muito. Então ela precisa brincar com o cachorro, ela vai na casa de alguém e brinca Para com o cachorro. brincar, né? A outra que ficou triste porque cuidava muito do cachorro, o cachorro ficava próximo. Pode ir numa ONG, cuidar dos cachorros abandonados. Mas quando a minha né? sogra faleceu, eu falei assim, daí a Giovana ficou sem vó. Eu falei, eu vou nos asilos, porque lá tá sobrando vó. Tá sobrando E a minha não tem vó, e eu vou dar um jeito nisso. Então eu falei, eu vou arrumar uma avó pra Giovana e uma neta pra tanto que tá sozinho lá. Então é essa isso. menina que eu atendo, que o cachorro dela foi atropelado dentro do condomínio, ela agrada os cachorros que moram na frente do condomínio dela. Então. Ela chega, ela agrada os animais ali, ela dá comida, né? Ela interage. Enquanto não é o momento ela ter outro, ela vai interagindo. Né? Então é ali que ela para, a mãe dela para o carro, brinca e conhece pelo nome, agrada cada um. E daí ela se sente melhor, nossa, e dá um alívio muito grande, né? Porque aquelas substâncias de prazer foram liberadas, ainda estão ali, porque o prazer de brincar com um animal, né? Vai acontecer, né? Vai despertar. Né? E ainda sem impor uma situação que ela não esteja pronta. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, fazendo uma analogia aqui que me ocorreu. Quando eu preciso mudar a postura emocional de um cachorro, por exemplo, o cachorro tem medo de moto, ele surta e pira e ataca e tudo mais. Beleza. Eu preciso que esse cachorro, quando moto passe perto, que ele não sinta isso. Sim. Como que eu costumo fazer isso num treino? Primeiro eu ensino uma brincadeira que o cachorro gosta muito. Sim. E eu repito essa brincadeira, aumentando a dificuldade para deixá-la mais interessante. O cachorro vai ficando meio que viciado naquela brincadeira porque ele adora aquilo. E aí a brincadeira a gente escolhe de acordo com a habilidade do animal. Então é uma brincadeira que está na praia dele, está ocupando a cabeça dele. E daí, quando a gente tem isso, a gente faz essa mesma brincadeira quando tem perigo de passar uma moto a 50 metros de distância, lá longe. E daí tá brincando e a moto passou, beleza. Nem aí. E daí tá brincando e a moto passou um pouco mais perto, tudo bem. E passou um pouco mais... Só que aí tem um problema. As pessoas vão fazer os exercícios repetitivos em casa, né? Sim. Então, tem que repetir 2 vezes por dia. Eu não vou 2 vezes por dia na casa da pessoa. A pessoa mesmo faz. Sim. E aí, o que ela busca? Ela busca o comportamento que diz que o cachorro está incomodado com a moto. Então, ela chega o mais perto possível da moto, dá aquela coisa no cachorro e daí a pessoa oferece a brincadeira. E aí, fazendo essa analogia na relação humana, o que eu vejo? Você tentar trabalhar um problema abordando o problema. E massacrando o problema, né? Então, tipo, a pessoa tá triste com o pet. Bom, eu vou tentar ajudar ela sugerindo alguma coisa diferente. E daí eu vou lá e toco no assunto do pet e falo, ó, eu sei que você perdeu o seu pet, você não devia se sentir assim porque é só um cachorro, porque, né, os argumentos... Vai direto, então, né? eu acho que você devia... Direto na então, ferida. acho que você devia fazer outra coisa.
pessoa vai te mandar carpir um Isso. quintal. Né? Educado, né? Se for Isso. educado, ele vai mandar Né? Com certeza. Agora, é útil se eu, sem bater, se for fazer essa mesma analogia, sem bater na dor, eu sugerir algo que possa fazer bem para aquela pessoa fora daquele assunto. Isso, algo próximo, mas não direto. De repente é uma Acho que forma isso de que a eu, Sandra de eu tá falando. ajudar esse cérebro a Isso. secretar hormônios mais, Isso, é. mais saudáveis, mais prazerosos, né? E entrar nisso e talvez isso ajudar a lidar com aquele Exatamente. estresse que está na estrutura contrária, Isso. né? Mas acho que é esse exemplo que a Sandra dá, né? Dessa pessoa que perdeu, né? Sim, e E que vai- faz essa aproximação com os cachorros da vizinhança ali. Isso, né? isso. Então, Aham. tá no exemplo do treino que você Isso. coloca para o cachorro. Mas que aí, tem- ela fazendo isso porque ela gosta é uma coisa. Mas ela fazendo o mesmo comportamento para substituir a dor que ela teve, talvez tenha outro efeito. Será que não? Eu acho que a imposição disso seria muito ruim. não tem a imposição, né? não Lembra tem. que Aham, não, isso, não isso, ter a isso, imposição, quer dizer, Aham. é algo que se Tem que veja se fluir Sandra, naturalmente. isso que está fluindo Nem do naturalmente. outro e nem da própria pessoa, né? Às vezes a pessoa tá sofrendo e ela pensa assim, não, para eu parar de sofrer eu vou procurar. Aí pronto. Daí também não, dá, também não acontece, funciona, acontece. Tudo né? que Teve a imposto é ruim. imposição, teve Sim. a imposição. Uhum. Eu sempre falo, um dependente químico, se você internar ele vai ficar muito bravo, porque eu já trabalhei com dependência química na parte de psicologia, ele vai geralmente fugir de uma clínica, vai pular o muro, vai, né? Porque a motivação dele tá na Exatamente, substância, né? exatamente. Isso. Agora, se ele parar e decidir que ele precisa parar, ver uma coisa dele e não do outro, geralmente o processo de cura é muito mais fácil. Ou ele procura clínica ou não precisa nem de clínica. Exatamente, entendeu? E o ser humano, nessa projeção do luto aí, é uma demanda minha, né? O quanto eu quero me curar disso, o quanto eu quero também nesse momento falar sobre isso, Uhum. entende? Ou que eu quero ficar em silêncio. Né? E você imagina que as pessoas não podem ficar em silêncio muitas vezes, né? Porque chega, por que você está tão quieto assim? Por que você está com essa cara assim? Você está triste? Entende? Não é permitido, né? Não é permitido. Aham. Então, eu acho assim, deixa a pessoa quieta, deixa ela chorar, deixa ela escorrer a lágrima. Deixa sentir o que tiver que Deixa- sentir, né? Exato. Isso. Né? Sem você impor isso, né? Então, através da brincadeira com a criança é muito legal. Através de assistir filmes, Aham. entende? Tem muitos filmes que falam sobre isso. A gente se debulha de chorar, mas às vezes não impor isso. Mas vamos assistir esse filme? Vamos conversar sobre isso? Vamos ver, Isso, entende? sempre sugerindo, né? Se você no tá sentido afim- de um convite, né? Sugerir, tanto convidando, pro né? outro, acho que quanto pra si mesmo. Sim. Tem muita gente que é sozinha e não tem Sim. com quem conversar e Exato. tem que lidar com isso sozinho, né? Exato. E às vezes se pressiona, se impõe coisas e acaba dando errado, mas quando se sugere talvez seja mais fácil, né? E é muito interessante, eu estava prestando atenção no grupo, né? Os tutores de cães são os falantes, né? Eles falam. Os gateiros, eles ficam que nem gato, assim, ó. É o perfil dos tutores. Muito legal de ver. E ele mesmo outro dia Só falou, observando. Né? Só observando. A hora certa. Ele sempre é o último a falar. É como um gato, né? Ele espera tudo se assentar para você poder interagir. Interessante. É muito interessante. Daí eu falei para ele, nossa, mas... E ele falou, realmente. Eu sou gateiro, né? Você sabe. Então eu tenho que olhar tudo, prestar atenção em tudo, para depois eu me soltar. E é muito, muito comum no grupo, né? Os cachorros, nossa, latem. Os lá cachorreiros falando. latem, os cachorreiros latem. Os felinos ficam... É legal isso, sabe? Então, são perfis diferentes mesmo que acontecem no grupo. É muito incrível, né? O ser humano é uma coisa incrível, né? A interação Incrível. com os animais é Revela essa Nossa, complexidade humana, né? exatamente, né? Até nos animais, né? Nos Olha, animais, que legal. Com certeza. Porque essa ideia que o gato não interage, que o gato... Não, ele faz, ele tem amor, ele interage, mas ele precisa observar. Se ele pode é outro confiar. perfil, né? Exato, né? Aham. E os gatos são amorosos da mesma forma, né? Uhum. Eu o pessoal sempre fala de cachorro, mas eu vou dar um lugar para os gateiros também, né? É importante. Porque eles sentem também a perda, né? Então, eu acho importante falar, assim, só que eles são mais na deles. O vínculo vai ser o mesmo, o apego, a Exato. perda vai ser sofrida da mesma Isso, forma, exatamente, né? Exatamente. Interessante. Só que eles são mais observadores. Só o comportamento que é diferente, né? Exato. Você concorda com isso, Fer? No tempo, opa, por você claro. dar? É mesmo? Oxi. Os cachorreiros latem mais e os gateiros... acho que eles- Mas gateiros- com certeza, com Certeza, olha, com nem vacilou pra... Aham. Porque eu observo muito isso, às vezes, no perfil do cachorro.
O cachorro está desenvolvendo um problema de ansiedade. A pessoa está ficando ansiosa com a ansiedade do cachorro. O cachorro tá ficando ansioso porque a pessoa tá ansiosa e ele acha que tem um problema. E ela fica mais ansiosa por causa da ansiedade do cachorro. Isso. E por serem animais sociais, essa conexão é muito forte, muito rápida. Quando você vê, o teu cachorro tá ganhando o teu padrão. Então, cara, é muito comum eu chegar na casa da pessoa e a pessoa me receber assim: oi, Fernando, tudo bem? Tudo. E daí o cachorrinho chega bonitinho assim, calminho, quietinho. Então, meu cachorro tá fazendo xixi fora do lugar e tal. A pessoa fala baixo. O cachorro não late, não pira, não grita e tal. Olha, meu cachorro sempre foi bonzinho e tal. Aí você vai ver, o cachorro tá morrendo de medo. Porque tá virando a chuva, ele começa a tremer assim, começa a ficar... Só que ele fica no canto, ele não sai destruindo tudo e fazendo aquela coisa. Ele é mais quietinho. Agora, a galera que fala alto, fulano, não sei o quê, o cachorro já vem derruba, barulho, quebra, não sei o quê. E o cachorro... doidão. Mas é bem isso, com certeza. Não tem... É revelador, né? Dá pra ver muito, dá pra ver muito na cara. Vai na minha casa, vai na minha casa pra você ver. A Husky do meu marido, ela é uma lady. Ela senta, ela trabalha com ele no escritório. Os meus são todos peradinhos. Porque eu falo, eu gesticulo. Eles têm a nossa personalidade. A gente vai dividindo. Vai dividindo. Com certeza. Não, e tem uma curiosidade, que comportamento o cachorro não consegue imitar. Então, quando você vai ensinar pro cachorro alguma coisa específica, vou ensinar o cachorro a sentar. Não adianta, você pode sentar 1000 vezes na frente dele e falar, é assim que faz. Ele não vai saber. Mas né? emocionalmente Só que emocionalmente a coisa pega. E eu acho que pega até mais forte. Acho que pega até mais forte entre humanos, porque o humano ainda tem um filtro um pouco mais complexo. E aí você tem uma variedade maior de nuances de emoção. Sim. Agora, o cachorro, não. O cachorro é uma, né? É uma série de emoções um pouco mais primitivas. E aí ele se conecta muito rápido com você. E isso é uma coisa que acontece muito. O cachorro começa a ficar barulhento na rua. A pessoa tá passeando, passou outro cachorro, o cachorro... Ah! E a pessoa, não faz isso. E daí o cachorro... Ah! E a pessoa, não, para... Aí, beleza. Aí, nos próximos passeios, a pessoa começa a ficar nervosa, porque ela sabe, tá vindo um cachorro. Meu Deus do céu. Meu cachorro vai atacar. A guia já fica tensa. A guia já fica tensa, a voz da pessoa fica trêmula, a respiração fica rápida, o jeito Não de deu andar dela outra. fica diferente. São centenas de sinais que o cachorro pega, daí ele entende, tá vindo um perigo? Eu preciso te proteger? Deixa comigo. E ele vai. Né? Calma, eu te protejo. É isso, deixa comigo. Tá tudo bem. Mas vamos melhorar isso. E aí, a contaminação, Sandra? No processo de elaboração, como que acontece isso? Também vai se dando, assim, de uma forma... desdobrando enquanto ondas para que isso aconteça. Eu acho que sim. Que bom. Mas acho que isso tem a ver até com o que a Sandra começou falando no início, que o problema não é a criança, o problema é os pais. Então, se a criança não sabe lidar com luta, porque o pai não sabe lidar com isso. Estou preocupada com os cachorreiros e os gateiros. Entendi. Não, mas é igual. A dor da perda é igual, o luto é muito parecido, né? Não tem muita mudança. Tem nas observações, no jeito de atuar ali no grupo é muito evidente. Mas a perda ali, quando você tem um vínculo muito intenso, ela vai ser intensa, vai ser com choro, vai ser com história. Até porque se ele foi até lá, né? Sim, porque ele já tá sentindo muito, né? E vai ter que passar por essas etapas. Exatamente, daí essas etapas, né? E é muito interessante que fala, meu Deus, eles chegam assim, mas eu tava bem. E daí tá voltando tudo. Eu falei, por quê? Não, mas é assim? Você está de luto. Não tem uma coisa exata, vai ser isso nesse momento, isso. Vai voltar, né? E eu sempre falo, o luto nos visita muitas vezes. Né? Quando a gente entra numa data comemorativa, uma data de aniversário, uma data da morte, aí o luto nos visita. Legal isso. Né? A gente pode até ter elaborado ele, mas de vez em quando ele vem. Ou lugares que você costumava frequentar aí, né? Como que você vai num parcão de volta sem o teu cachorro, né? Vendo um monte de cachorro, você vai lá no museu do olho, né? Sim. Mas você ia no parcão que é atrás com o teu cachorro, então vai mexer. Vai mexer, então o luto nos visita, né? Então é importante saber disso. Não vai passar 100%, né? Porque as pessoas acham que vão lá cauterizar e acabou. Bom, se né? fosse. Não vai, a saudade vai existir, o luto vai nos visitar, isso é importante. Mas daí como trazer essas memórias, essas lembranças de uma forma mais... tranquila, mais amena, né? Esse sentimento não ser algo tão sofrido, né? Ou tão depressivo, né? Poder ter esse sentimento até boas lembranças, poder
né? Porque tem uma você história poder aí, sorrir né? com isso. Isso, sorrir, lembrar daquelas brincadeiras malucas, né? O pessoal do Vergonha já está nesse momento. Ela conta as histórias já mais sorrindo. Ela conta todos os detalhes de como Que bonitinha. né? Então, já é diferente do momento Já que ela tá num chegou outro ali. tempo. Ela tá explorando com as mesmas memórias, tá explorando Exatamente. sensações diferentes do luto. Diferentes. Aham. Uhum. Entende? Então, é muito nítido, é muito lindo trabalhar com isso por causa disso. Aham. E as crianças, você já pegou alguma diferença da criança quando perde o cachorro e quando perde o gato? Que nem você falou, o tutor você observa ali, provavelmente o adulto, né? Aquele do gato, o gateiro. E a criança, você já teve alguma diferença? Assim, diferença não. É que poucas crianças gateiras participaram do grupo ou do Aham. atendimento. Eu acho que por essa personalidade ser um pouco mais retraída, até no grupo vem menos gateiro do que cachorreiros, né? Então, é uma personalidade mais desconfiada, né? Então, a gente tem que conquistar um pouco mais para que ele confie e dê a chance de a gente chegar, né? Então, é importante isso, né? A gente entender. Eu acho assim que é importante também, como veterinários, eu falo nessa hora, a gente entender o vínculo que as famílias estão entrando nos nossos consultórios. Eu falo que falta esse perfil, né? Na medicina veterinária, a gente aprende a curar, a gente aprende a tirar o sintoma, mas a gente não aprende a escutar qual é esse vínculo que esse animal tem, né? Porque o grande aliado na cura do paciente é essa interação, né? A gente entender, eu estou atendendo o amor de alguém, um membro da família de alguém. Se você faz uma anamnese, a gente aprende a fazer anamnese na faculdade, né? Para entender a doença. Então, a gente tinha que ter uma anamnese. Eu faço isso, né? Porque eu tenho a psicologia, mas eu dou um espaço para que aquele tutor me conte um pouquinho da história deles, do vínculo, para depois eu saber da doença. Porque daí, a partir daquela construção daquele vínculo ali, eu posso ser mais eficiente. Porque o tutor ou o membro familiar, ele tem que ser meu aliado para que a cura venha, para que o tratamento venha, ou também a morte aconteça dignamente. Né? Então, eu falo nem sempre, e é uma coisa muito importante, morte não é sinal de fracasso para quem pratica a medicina, quando ela faz tudo certo. Porque nós temos muito na cabeça isso, a morte é sinônimo de fracasso. Não é. Né? Não é. Então, se a gente entender a doença, fizer tudo pelo aquele paciente, ele chegar a vir a óbito, e a gente precisa também, como profissional, entender que o óbito é natural também, né? Por isso que tem tanto veterinário doente, com burnout, fadiga de compaixão, né? Porque ele entende a morte como fracasso. Né? Então, a gente tem também, por isso que a gente fala, né? A morte tem que estar falada, tem que estar... A gente Trabalhada, não tem, né? Trabalhada, não tem né? na Trabalhada. faculdade uma disciplina Não. que fala sobre tanatologia, Não. que fala sobre perda, se fala sobre o choro, né? A gente já chegou a ver as Fala grades sobre o silêncio, né? da faculdade, não foi, Irene? A gente já para ver o que tinha, não tem, gente, Não tem. né? Eu Aprende tento o que é colocar patologia. isso na faculdade, mas é difícil. Eu não sei Então, para se isso eles a gente têm... precisa falar. Exatamente. Trazer para a roda e Pra falar, falar né? roda, né? Que Sim. precisa, porque muitos profissionais perguntam, será que eu choro ou não choro junto com o tutor? Por que não? Você só não vai se descabelar mais que o tutor. O tutor tem que acolher você. Não vai chegar em cima. Mas se você derrubar uma lágrima Claro, com ele, se você isso. abraçar, se ele autorizar a abraçar, por que não? Né? Então é importante isso, porque se você for fazer um processo, uma morte assistida e uma criança estiver presente, porque o pai quer que ela presencie tá. isso. Isso né? acontece? Acontece. Né? Vem a família inteira se despedir. Tá. Tá? Eu já fiz uma eutanásia, por exemplo, uma morte assistida numa casa, em que a família inteira, né, o paciente estava internado no hospital e ela falou para mim, eu não quero que ele parta aqui, eu quero que ele parta em casa. Né? Então, até o hospital ficou meio assim, não queria liberar, eu falei, não, vamos liberar, vai para casa. Daí cheguei lá e entendi, a família inteira queria estar presente, né? No internamento isso não seria possível, uma criança lá dentro. Então, era uma criança andando, né, circulando, acho que ela tinha uns 4 anos, né, e ela queria que a filha estivesse junto, porque a filha cresceu ali, né, então fazia parte do processo, né, e por que não? Né, entender que é explicado, aí a gente explicou, ele vai dormir, né, não vai sentir nada, deixar muito claro tudo isso, mas é uma necessidade da família, né, e eu sempre falo, né, a gente não decide nada dos nossos pacientes, quem decide é a família, né, então isso é importante, o que ela decidir,
né? Então, na medida em que isso seja possível, isso, né? possível. De, conciliar. Conciliar, sim. Né? Por que não? Né? Eles estão querendo ensinar uma criança sim. a esse processo. Sim. Né? E ver e dentro de uma concepção de família multiespécie, Sim. né? Aquele membro da família que está partindo, como Sim. que se vai lidar com isso dentro desta família. Exatamente. Né? E a família, cada uma é da sua forma de interagir, né? Então, respeitando, né? Então, eu achei bastante interessante. É triste, não vou dizer que não, Sim. né? Ninguém estudou para fazer a eutanásia, né? A gente estudou para salvar, mas a gente tem que ter essa consciência, né? O autoconhecimento é muito importante, né? O profissional... Para o médico veterinário nesses processos, né? Que ele está sendo realmente desafiado, né? Nesse momento. Né? A gente sabe que o índice de suicídio na medicina veterinária é muito alto, né? Então, se a gente tem que cada vez mais trabalhar essas questões, né? O emocional tem que estar bem, porque senão as coisas desandam, né? Então, eu sempre falo, né? Entender essa família, acolher, trabalhar com ela, entender o vínculo ali, para que tudo corra legal, né? Porque às vezes o paciente morre e a família ainda continua com você, viu que você fez todo o possível, né? Então, é muito importante. Sim. Muito legal, interessante, Sou não é? apaixonada por isso. Dá para perceber. Eu quero juntar as duas coisas, né? A psicologia que eu amo, a veterinária que eu amo, e trabalhar com as duas coisas, né? Então, é muita paixão mesmo. E é um casamento perfeito aí, né? Eu Porque acho. Nos tempos atuais, né? É. A gente vê essa necessidade, né? Então, que bom que a Sandra, que você tem, né? Esse... Vou falar borogodó, porque me fugiu agora a palavra, mas essa até sensibilidade que você falou mesmo, né? De ver que não vem só o animal, né? Vem o tutor junto, né? Porque para ele também é difícil trazer o cachorro para esse momento, né? E eu falo assim que eu sempre vou falar sempre. O animal, quem faz veterinária e fala, eu vou fazer veterinária porque eu não gosto de pessoas e quero trabalhar com animal, mude de profissão. Com urgência. Você, como adestrador, sabe disso, né? Com certeza. A gente vai trabalhar com os animais, mas muito mais com as pessoas, né? Eles não vêm sozinhos para o consultório, eles não contam para a gente o que eles estão sentindo, a gente tem que interpretar, a gente é pediatra, né? É como funciona como um pediatra, né? Então, a gente precisa, sim, trabalhar com pessoas, a gente precisa estar bem para trabalhar com pessoas, né? Muito legal. Legal demais, legal demais. Muito interessante. Sandra, muito obrigado. Estamos com o nosso tempo encerrando já. Mas esse é um assunto importantíssimo que deve ser abordado, né, em mais contextos, não só no serviço especializado. Sim. Né? Tem que estar na escola, tem que estar na faculdade, tem que estar em nas mais familiares, lugares. né? Que seja um assunto na mesa. Né? Isso, né? Tocar nesse assunto, por que não, né? Eu acho que é muito importante, agradeço muito a tua participação aqui, a gente agradece. E vamos voltar mais vezes para contar mais histórias, né? Vamos ajudar mais gente com esse assunto. Bichos, muito obrigado você que ficou até aqui. Confira aqui na descrição todos os links das páginas, das redes sociais. Confira as redes sociais da Sandra. Ela faz atendimentos para a galera que tá com essa dificuldade, né, de superar o luto por um pet, seja adulto, idoso, criança, né, Sandra? E muito obrigado a vocês que ficaram até aqui. Na próxima terça, às 8 da noite, temos mais um episódio. A gente se vê lá. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.